Eu encontrei um arquivo de texto de 2 anos atrás, que é uma Fazbear's Frights que eu escrevi em 2020. Pois é, estava eu olhando as minhas pastas e pastas de roteiros que eu faço e eu anoto as ideias que eu tenho, e eu tava dando uma olhada pra ver se alguma delas parecia boa, agora que eu dei uma olhada por cima. E acabou que eu tava olhando nos meus arquivos do meu notebook e encontrei um arquivo de 2020. E vinte. E eu achei muito estranho, porque eu não tinha esse computador em 2020. E eu pensei, ah, é um Word, deve estar anexado na minha conta. Eu cliquei pra abrir e foi que eu percebi que era uma história que eu tinha escrito há muito tempo. Porque eu acho que era começo de 2020. Eu não tenho uma ideia exata de quando foi que eu escrevi essa história, mas tenho em mente que é em 2020. E chuto eu logo no começo porque eu lembro de estar muito hypado com Into the Pitch. Pois é, meus amigos, a gente era tão feliz e não sabia, mano. Bom, tenho em mente que eu tinha 13 anos nessa época, hoje em dia eu tenho 15, e aí não parece uma diferença tão grande, mas vocês têm que ter em mente que é uma etapa bem importante da nossa vida e a gente ainda tá se conhecendo. E com 13 anos eu não escrevia roteiros tão bem quanto eu escrevo hoje em dia. Não dizendo que eu sou incrível nisso, né, mas eu com certeza sou bem melhor. Bom, só não esperem grande coisa, né, porque eu vou contar a história pra vocês, tem umas 20 páginas, eu até que escrevi bastante. Mas outra coisa, a história não é necessariamente ruim, mas ela só é amadora e com certeza não vai ser tão profissional assim, até porque na época eu nem fazia vídeos, então não tinha tanta experiência com roteiro. Mas sem enrolação, eu vou contar a história. Ela não tem um nome exato e eu já vou explicar o porquê, porque a ideia do meu nome era algo que ia entregar muito de cara a história. Então eu conto no final o nome que eu poderia ter dado pra ela. Ah, e os entusiastas de Into the Pit já podem se preparar porque é bem parecido. Por que tinha que ser assim? Foi o que Charlie escrevia em seu diário precioso. Ela protegia aquele diário com a própria vida, mas no fundo, suas ideias e desejos ela queria mostrar. Na escola, Charlie vivia normalmente com seus amigos, Lucas, Vanessa e Annie. Os amigos dela estudavam na sua antiga escola. Ela se mudou de lá após conflitos no local. Por isso, ela só poderia conversar com seus amigos por mensagem ou em passeio entre eles. Os colegas de turma de Charlie eram sérios e atenciosos à aula, pelo menos a maioria, o que chateava ela, pois foco nas aulas era algo surreal para Charlie. A única aula que Charlie se concentrava até demais era nas aulas de robótica. Ela amava as criações de seus professores e sonhava em fazer algum robô companheiro, como o que um dia um professor mostrou para ela. 25 de outubro, vontade impulsiva. Esse é com certeza meu maior desejo, ser como meu professor. Sr. Oswald, suas criações são simplesmente fantásticas, principalmente a de hoje. Dois robôs conversarem entre si, como isso não é extremamente interessante? Mais uma página pronta. Charlie disse alegremente. 25 de outubro, dia. Definitivamente, creio que meu pai não vai conseguir pagar essa escola, e eu vou ter que me mudar de novo. Eu acho que terei que me virar para conseguir o que eu quero. Ele já tá ficando velho, eu que eu poderia aprender com ele. Ele nem sequer sabe as coisas que eu gosto, sonho, e provavelmente só vive naquela oficina. Talvez ele nem se lembre de mim. Charlie se preocupava com seu futuro, pois seu pai nunca apoiou ela em nada. Já sua mãe foi como uma amiga, sempre do lado dela. Mas o destino não permitiu que elas ficassem juntas, pois há 5 anos atrás, quando Charlie ainda tinha apenas 12 anos, a mãe de Charlie sofreu um acidente no local de trabalho, na Freddy Fazbear and Friends. Ninguém sabe o que ocorreu. Ela só chegou no hospital, já sem vida. 12 de junho. Saudade torturante. Minha mãe, se você conseguir ler esse diário, saiba que eu sinto muito a sua falta. E sinceramente você é a minha maior inspiração para os meus sonhos. Suas criações eram impecáveis e eu me orgulho da mãe que tinha. Já Richard, meu pai, ele não liga muito pra mim. Eu acho que eu consigo me virar sozinha. Então acho que tá tudo bem. Obrigado por tudo que você já fez por mim, até onde você pôde. Quando Charlie chegou em casa, a primeira coisa que fez foi ligar seu notebook, onde iria falar com seus amigos. Ei Charlie, como foi seu dia? A mensagem de Lucas havia chegado para ela há 30 minutos, e ela respondeu. O de sempre, sonhando quando vou sair daqui. Nada diferente, né? Entendo isso. E o seu? Foi até que bom, consegui terminar um trabalho de ciências e sair com os meus colegas de classe. Foi realmente um dia bom. Bom pra você. Charlie não era necessariamente uma garota revoltada, mas ela nunca gostou tanto de mostrar suas sensações, apesar de que era meio óbvio. E a Vanessa? Ela tá bem? Ela ainda não falou com a gente. Ah, uma pena. Espero que ela melhore. Já volto, Charlie. Terei que sair agora. Até depois. Após Charlie ter jantado, ela decidiu que não estava cansada para ir dormir logo depois. Então ela voltou para a escola, com a intenção de ver mais e mais das criações de seu professor, Oswald. Charlie vagou pelos corredores em busca de seu professor,
E ela chegou na sala dele e viu uma prótese que não dava pra saber se era humana ou não. Era fantasiosa demais pra ser uma prótese humana. Isso parece tão familiar, Charlie pensou. Charlie se aproximou para agarrar o metal, mas é impedida por Oswald, perguntando o que ela faz ali. Eu estava à sua procura e vim aqui achando que claramente poderia estar aqui. Gostou, né? Disse Oswald olhando para a prótese. É fascinante o que o humano consegue fazer. Mas, enfim, o que você quer comigo? Vim perguntar se poderia me dizer mais sobre a aula de hoje. Estou muito curiosa para saber como você fez aquele robô falar. Você pode me dizer? Mesmo cansado, Oswald abriu um sorriso. Charlie, eu amo dar as minhas aulas. E você me perguntou num bom dia. Eu até que tô bem-humorado. O que quer saber? E assim foi. Charlie e seu professor Oswald conversando sobre tecnologia e robótica. Até que escureceu e Charlie notou que teria que ir. Ela estava com um pouquinho de pressa, pois percebeu que não poderia chegar tão tarde. Mas até que foi tudo bem. 25 de outubro. Pessoas incríveis. Que professor incrível. Ele sabe do que fala. A aula dele é impecável. Quero escrever isso pra ele, para que nunca me esqueça de Oswald. Chegando em casa, ela notou que tinha 3 conversas para responder em seu notebook. Seu amigo Lucas havia dito: uma pergunta, você tá disponível nesse sábado, dia 29? E Charlie respondeu que sim, e perguntando o porquê da pergunta. Bom, é que eu e a Annie estávamos pensando em ir naquele restaurante, o tal do Freddy Fazbear and Friends. Charlie se afastou rapidamente do computador, estando um pouco confusa e com certo medo, pois essa palavra arrepiou ela bastante. Ela só tinha uma leve impressão do que poderia ser, mas ela sabia que era uma palavra bem familiar. Tem uns fliperamas lá, seria legal se distrair um pouco, mesmo que a Annie nunca foi boa em jogos. Depois de um monótono silêncio... Charlie? Está aí ainda? Estou aqui sim. Você vem? Bom, a Vanessa vai? Ela ainda não visualizou a mensagem. Charlie pensou um pouco, porque do grupo inteiro, Vanessa com certeza era com quem Charlie era mais próxima. A mãe de Vanessa havia sido encontrada morta na escola deles, e a polícia não conseguiu achar digitais, nem rastros, nem um possível assassino. Então, de certo modo, Charlie entendia porque Vanessa estava tão sumida. Ela provavelmente estava de luto, até porque perder a mãe não é nem um pouco fácil. Ainda mais que Charlie presenciou isso e sabe bem o que é. Qual horário? Vou sim. Sabia que adoraria. Você sempre gostou de jogos de fliperama? É às 18 horas. Certo. Até lá. 27 de outubro. Memórias ou ilusão mental? Meu subconsciente, de onde vê essa palavra Freddy and Friends? Essa palavra me assusta demais, mas com certeza vou com os meus amigos no local. Faz tempo que não vejo eles, mas queria que a Vanessa também estivesse lá. Eu espero que ela fique bem. Depois de escrever, ela foi checar 2 outras mensagens. A primeira mensagem era de seu pai, afirmando que teria que sair para ir na oficina pegar algumas peças, e então deixou algumas notas de dinheiro para ela comprar alguma coisa para comer. Essa mensagem deixou ela bem triste, visto que dava a entender que o pai dela não se importava nem um pouco com ela, e nem sequer gostaria de jantar do lado dela. Quando foi checar outra mensagem, percebeu que não era uma mensagem, sim um SMS automático da Fazbear Entretenimento. E estava escrito: Olá, você acabou de comprar um ingresso para a sessão de fliperamas da Fazbear. Aguardamos a sua presença. Charlie olhou para aquilo com um pensamento. Lucas, por que você cadastrou meu número aí? Na conversa de Lucas, ela diz: tem como você desconectar meu número da Fazbear? Eu achei que nós iríamos comprar o ingresso lá. E Lucas diz: bem, eu não cadastrei você na Fazbear não. Charlie se assustou por um momento, mas achou que poderia ser algum tipo de spam ou propaganda, algo do tipo. Após 30 minutos, Charlie foi dormir, sem comer, pois ela não sentiu fome, de tanta ansiedade ao saber de onde veio aquela mensagem. Por mais bobo que pareça, ela sentia que não estava certo. No dia 28, Richard disse: Ei filha, antes de ir para a escola, sente-se aqui um pouco. Charlie senta ao lado de seu pai, com o pensamento que era mais um favor ou algo do tipo. Bom, sei que nesses últimos anos não somos tão próximos quanto deveríamos ser, mas eu estou disposto a mudar. Eu reconheço isso e sinto falta de ter você tão próxima. E isso é pra você. Charlie se emociona um pouco, porque não esperava esse tipo de pensamento e afeto de seu pai. Até porque o último afeto que sentiu, um afeto familiar, foi da sua mãe, 1 hora antes de nunca mais vê-la. Após isso, Charlie foi pra escola. Ela aparentava estar normal, mas realmente não estava. Seu pai amava ela estava sentindo muitas coisas agora. Será que esses 5 anos foram pura tristeza em vão? Ela nem queria pensar, mas definitivamente ela se sentiu bem. 28 de outubro. Mãe, ótimas notícias. Talvez eu estivesse errado esse tempo todo. Não sei se é cedo para dizer, mas acho que ele se importa comigo sim. Se você pudesse apenas se manifestar, pelo menos para falar comigo. Charlie sentiu seu peito borbulhar. O que era aquilo? Ela não sabe. Talvez afeto.
Já fazia 5 anos que ela não sentia isso de seu pai. Charlie chegou ao colégio e dessa vez não foi um dia comum, porque seus dias costumavam ser chatos e entediantes. Mas dessa vez ela parecia estar bem mais feliz e sentiu um incentivo para continuar na escola. Um estímulo, ainda que bem pequeno. O dia foi passando e Charlie só esperava cada vez mais para voltar para casa, pois ela realmente queria passar um tempo com seus amigos, mesmo que seja por mensagem. Ela pensou no que diria para Vanessa e como ajudaria ela, de certo modo, visto que ela já passou por uma situação como essa. 28 de outubro. Volte logo. Eu me questiono se um dia ela ainda vai voltar a falar comigo. Eu sinto a falta da presença dela. Se eu pudesse ajudar ela em alguma forma... Eu espero até o Halloween. Eu realmente quero vê-la. Uma voz disse para ela um bom dia, e ela se virou para ver quem o chamava. Oswald, bom dia para o senhor também. A aula do senhor foi muito boa, como sempre. Eu percebi que você é bem chegado em robôs e tecnologia em geral. E pensando em você, eu quero te mostrar uma coisa. Você pode vir comigo? Charlie achou estranho, porque o seu professor, por mais que ela o admirasse, nunca tinha mostrado algum tipo de interesse na aluna. Mas ela até que aceitou. Enquanto Charlie andava nos corredores da escola, ela ficou com um pressentimento ruim. Como se algo estivesse surgindo, mas inaceitavelmente ela o seguiu, até a sala dele. E aqui está. Aquilo que Oswald mostrou era familiar. Uma cabeça esquelética, olhos sem vida olhando para uma única direção, e uma boca aberta como se tivesse com a mandíbula solta. O que é isso? Disse Charlie com receio da resposta do professor. Sabe, eu tenho um amigo que já trabalhou na Fazbear's, aquele restaurante do bairro. Aí pedi para que ele me emprestasse a cabeça dos robôs, para que eu pudesse mostrar a tecnologia deles. Pelo menos dessa vez Charlie sabia o que sentia. Ela sentia medo. Ela olhou aquele inocente animatrônico e se aproximou lentamente dele. Essas partes da orelha possuem um padrão de movimento que responde de acordo com a programação do robô. Por exemplo, se você estender o braço e dizer um "oi" para ele, ele poderá responder de acordo com a programação e a detecção dos movimentos renderizados dele. É bem simples de explicar, difícil mesmo é na prática. Você consegue ligar ele? Disse Charlie curiosa. Eu tentei ligar a cabeça, mas acho que ele tá meio quebrado. Olha isso. Oswald aperta o interruptor que estava na nuca do robô, e o robô acende uma luz nos olhos e levanta o pescoço, e movimenta a boca para falar. Ele só faz esses movimentos e logo após para de responder. É estranho. Charlie começou a encarar o robô, e o professor se sentiu constrangido e começou a dizer: enfim, é realmente fascinante, né? Vou finalizar minha programação da aula hoje. Um instante. Oswald se virou e começou a recolher livros e estojos. Charlie novamente sentiu uma sensação familiar. Ela com certeza já viu uma cabeça esquelética daquele jeito. E ela se questionou se o robô estava olhando para ela ou olhando simplesmente para o nada. Ela sentiu uma sensação estranha e decidiu voltar para casa. 28 de outubro. Algo está vindo. Eu sempre sei quando algo está por vir, mas dessa vez não foi diferente. Será que é algo bom? Eu acho que não. Espero que esse passeio com os meus amigos esfrie um pouco minha mente. Charlie chegou em casa e viu seu pai na mesa com o celular. Provavelmente algo do trabalho. Ele deu um oi, mais amável possível para Charlie. Até porque agora ele realmente queria mostrar mais carinho, mas ainda assim ele precisava trabalhar. No computador da Charlie dizia 2 novas mensagens. Charlie foi checar quem era. Lucas. A Vanessa veio falar comigo. Eu estou impressionado. Achei que ela demoraria menos para mandar algo para mim. Charlie respondeu. Vejo que ela mandou a mensagem para mim também. Eu já vou ver e dou um retorno. A mensagem de Vanessa dizia: Oi Charlie, ou como te chamava, Charlotte. Eu sei que não falei com vocês nessas últimas semanas, mas prometo dar um retorno na nossa amizade. Me deem notícia dos nossos passeios. Charlie sentiu um alívio muito grande ao receber tal mensagem, pois ela esperava algo grave, depois de ter aquele sentimento de mau presságio. Ainda bem que você voltou. Estávamos preocupados, vamos te falar quando teremos os passeios. Vanessa rapidamente respondeu. Às 18, na Fazbear's, né? Ele já te contou, né? Eu imaginei. Ficou alguns segundos com a tela parada. E a Vanessa respondeu. Foi você quem me disse isso, Charlie. Agora não tinha como ser mais real. Alguém estava se passando pela Charlie e ela está ciente disso. É verdade, havia me esquecido disso. Charlie preferiu mentir, para tentar evitar que sua amiga se preocupasse. Ela não sabia o que fazer, mesmo sabendo que deveria fazer algo a respeito. 28 de outubro. Sinto que estou mal, eu sinto que eu posso melhorar, mas algo está por vir, o que seria? Sinto que é algo bom ou mal, eu preciso falar com alguém. Charlie acabou caindo no sono, enquanto isso sentiu uma presença amigável ou maléfica? Charlie pensou muito nisso. Durante o sono, Charlie escutou alguns passos vindo do seu quarto.
mas ela não soube distinguir se era real ou se era apenas um pesadelo. Charlie acorda com o alarme das 11 horas da manhã. Ela saiu do seu quarto e seu pai estava lá tomando café. Charlie passou o dia inteiro se preparando para ir na Fazbear com seus amigos, principalmente para ver Vanessa. Ela precisava conversar com ela. 29 de outubro. Vanessa, eu queria te dizer que eu preciso conversar com você. Eu sei como é perder alguém importante e espero que quando nós voltaremos felizes. Às 5h30, Charlie se despediu de seu pai e foi até a Fazbear. Quando Charlie chegou no local, ela já foi recebida por Lucas, que dá um abraço em Charlie, e logo em seguida a Annie vai cumprimentando. E todos aguardam a Vanessa, para que eles comecem a jogar os fliperamas quando ela chegar. Enquanto Lucas e Annie procuram uma mesa, Charlie olhava para os animatrônicos, que estavam dançando e cantando. Exceto o Coelho Roxo, ele não estava em seu padrão de movimento, nem tocando uma música. Charlie não sabia, mas a música que tocava fazia ela sentir bem. Charlie? Alguém sussurrou do seu lado. Charlie se virou rapidamente e abraçou sua amiga. Mas não era sua amiga. Era uma funcionária que ficou muito constrangida com o que Charlie fez. Você se lembra de mim, Charlie? Desculpa, eu confundi quem era. E não lembro de você. Meu nome é Carla, eu trabalho aqui há quase 7 anos. Eu quem ligava os robôs da sua mãe. Charlie notou o porquê daquele nome, e as músicas eram familiares por um motivo. Charlie percebeu alguns motivos que faziam ela sentir as coisas familiares. Talvez ela passasse um tempo ali com sua mãe, mas ela não se lembre disso. Esse é o maior problema dos traumas, eles só te fazem lembrar da pior parte, e acaba fazendo você esquecer daqueles momentos que fizeram você esperar tudo. Quando Vanessa chegou, todos conversaram, riram, jogaram e Charlie contou tudo sobre seu professor, e seu sonho de criar robôs e se divertir em geral. Mas deu a hora de pagar as coisas. Lucas e Annie foram até o caixa e Vanessa e Charlie ficaram na frente do Coelho Roxo. Você se lembra do nome dele? Disse Vanessa. Não lembro, mas eu tenho um carinho por ele. Eu sempre gostei de coelhos. Entendo, pena que ele está desligado. Charlie se lembrou do seu professor e como ele havia ligado aquela cabeça robótica, e veio essa ideia na cabeça dela. Vanessa, eu acho que eu sei como ligar esse robô. Ela se aproxima do robô e começa a mexer na cabeça dele, notando um mesmo botão na nuca de Bonnie. Encontrou um vão e pressionou o botão. Antes que as amigas pudessem falar alguma coisa, o olho de Bonnie cai no chão, deixando as garotas desesperadas. E ela tenta colocar o olho de volta, mas obviamente não funciona. Vanessa aponta para uma sala onde dizia: problemas técnicos, procure ajuda aqui. Charlie disse a Vanessa: vamos só dizer que o robô ligou e o olho caiu. Nem mais, nem menos. Vanessa concordou e foram em direção à porta. Passaram por um corredor bem extenso. E quando chegaram... Charlie? O que é isso? Lá estava ele, um coelho amarelo, grande, orelhas viradas para baixo e um olho destruído e rachaduras no rosto. Um bigode animal torto e mãos grandes o suficiente para segurar a cabeça completa com elas. Por que isso tá aqui? Disse Charlie com receio do que poderia acontecer. O robô desperta fechando a mão. Charlie vê isso e começa a ficar ofegante, e na tentativa de abrir a porta para sair, ela acaba se prendendo mais fácil. Calma, Charlie, é apenas um robô da Fazbear, alguns possuem essa tecnologia. Mas antes que elas pudessem se acalmar, o robô se endireita e pula na direção de Charlie. Desesperadamente, Vanessa chuta o robô enquanto Charlie tenta soltar o braço que ele havia segurado. Vanessa grita com muito medo achando que tinha se livrado, e acaba conseguindo sair da sala. Mas na verdade, Charlie ainda estava lá, sem que ela perceba. Charlie se debatia no chão, pois não conseguia sair do abraço do coelho. Charlie gritou por ajuda, mas lá era tão isolado da área principal que talvez ninguém escutaria ela, ainda mais com aquela música do local. Charlie socou a cabeça do robô até sua mão começar a ralar, e eventualmente sangrar. Ela parou de socar o robô, mas agora tentou sair do abraço. Charlie sentiu que estava sendo apertado em sua costela. Antes do robô abraçar com mais força Charlie, Vanessa pegou um extintor e bateu tão forte no robô que fez a sua cabeça rachar no meio, revelando a face do robô, idêntica com a de seu professor. Vanessa afirma para Charlie que não deixaria ela sozinha, ela só foi em busca de ajuda e acabou encontrando o extintor. Até que na correria toda, todos saíram do local. E depois de Charlie e Vanessa explicarem aos seus amigos, eles ficaram assustados com o que o robô da Fazbear fez. E depois de mais e mais conversa, todos foram para casa. Vanessa diz para Charlie: na segunda, dia 30, vamos lá em casa, tenho coisas a conversar contigo. Certo, depois da minha aula eu passo na sua casa. Chegando em casa, Charlie percebeu que seu pai não estava lá e imaginou que ele poderia estar na oficina. Charlie foi direto ao seu diário. 28 de outubro, entre a vida e a morte. Hoje eu sei que quase morri. Sei que se Vanessa não estivesse lá, eu não escreveria essa página, então agradeço por ela ter me salvado. Fazbear é uma empresa estranha. Eu quero saber a verdade por trás daquele robô que quase me matou. Com muita dificuldade, Charlie conseguiu dormir.
Na verdade, ela teve alguns pesadelos com o bicho que foi mostrado hoje. Na verdade, ela se viu sendo perseguida, mas quando estava prestes a ser pega, percebeu que não era ela, e sim alguém bem parecido. E logo depois do animatronic conseguir pegar ela, ela só escutava ossos quebrando. Charlie passa o domingo inteiro se questionando do que elas iriam conversar na casa de Vanessa. Richard entra no seu quarto e avisa que essa semana ele não vai precisar trabalhar, e ficaria em casa descansando, e provavelmente no sábado que vem eles poderiam sair para algum lugar. Charlie se alegrou com o que foi dito, e sim, eles poderiam sair no outro sábado. Na segunda, no dia 30, Charlie foi para aula, e no meio de sua manhã clássica, a escola dá um aviso aos alunos. Caros alunos desse colégio, amanhã é Halloween, e como tradição desse colégio, na terça iremos ir sair mais cedo da aula, e à noite a escola estará toda decorada para a festa do 8º ao 3º ano do ensino médio. Aguardamos a sua presença. E é claro, venham fantasiados. Charlie amava as festas de Halloween, ela sempre amou o clima do Dia das Bruxas, então definitivamente era uma notícia boa, certo? Era o que Charlie pensava, mas não o que sentia. Ei Charlie, você não vai perder essa, né? Disse seu colega de classe, Tomás. Não, com certeza não. Temos boas lembranças dessa festa. Dessa vez eu espero que seja realmente melhor. Disse seu amigo de trás, Edward. Charlie gostava desses dois alunos, até porque eles eram os únicos que ela se identificava um pouco, que também não prestavam tanta atenção na aula, pois não eram tão sérios assim. Charlie sorriu. Quando a aula acabou, Charlie foi direto à casa de Vanessa, preocupada, pois seu professor de robótica havia sido substituído por um novo professor. 30 de outubro. O que está por vir? Que sentimento é esse? Medo? De quê? Por que eu estaria com medo? Eu vi aquela máquina rachar. Não tenho que temer. Eu não sei o que eu estou sentindo, mas eu só quero que acabe. Quando Charlie chegou na casa de Vanessa, a primeira coisa que lembrou foi delas brincando naquele imenso quintal, que não parecia mais tão grande agora. Charlie hesitou em pisar no gramado. Ela tinha um tremendo carinho por aquele lugar. O dava esperança. Esperança de viver. Mesmo que sem a sua mãe. Aí você está. Entre, por favor, disse Vanessa com um tom bem sério. Quando entraram na casa, Charlie notou que ela continuava igual, mesmo muito diferente do que lembrava. Estranho, né? Charlie pensou a mesma coisa. Quando Charlie entrou no quarto de Vanessa, ela notou que o quarto estava todo bagunçado. Cama com cobertor embolado, sua estante de livros desordenada. Isso deixou Charlie confusa, pois Vanessa era uma pessoa mais organizada. A pessoa mais organizada que ela conhecia. Ali está. Vanessa aponta para sua mesa, repleta de desenhos e rascunhos. Seguinte, Charlie, vou abrir o jogo pra você. Você sabe que eu tava sumida por um tempo e é por conta da morte da minha mãe. Mas não só por isso, porque parecia que estavam escondendo uma verdade. Então eu fui atrás e me disseram que na verdade minha mãe morreu por hemorragias internas. Mas eu acabei descobrindo isso. Vanessa joga na mesa um envelope que contém os exames de raio-x da sua mãe, após ela ter sido encontrada morta. Mas o que de fato chocou Charlie foi: a sua costela estava quebrada, e eventualmente morreu de hemorragias. Charlie negou todos os fatos mostrados por Vanessa, porque não queria acreditar no que estava sendo mostrado. Até porque era muita coincidência e as coisas estavam acontecendo de uma maneira muito rápida. As amigas começam a se discutir, até que Charlie é bem rude e grossa com a amiga, e decide ir embora. Arrependida, mas ainda assim não poderia voltar atrás. Chegando em casa, Charlie foi direto para o seu quarto, fazer suas tarefas, e quando terminou todas suas lições, ela olhou para sua bolsa e lembrou de o pendrive de seu pai, que ficava em suas coisas. Visto que ele não iria trabalhar, ela resolveu checar o que tinha lá. Charlie colocou o dispositivo no notebook dela, e ela já sabia o que era só pelo nome da pasta: Exames da Sasha. Sasha. Esse era o nome da mãe da Charlie. Quando ela leu, quis chorar. Não queria ver, mas a curiosidade dela foi maior. Estava lá, todos os exames de raio-x de Sasha. Os mesmos ossos, as mesmas situações, hemorragias internas, costelas quebradas. Ela realmente estava chocada, e estava com muito medo. E para tentar abafar esse assunto, ela decidiu dormir. Ela realmente não gosta de enfrentar seus problemas. No dia 31 de outubro, Charlie acorda. Sem tomar nada de café da manhã, ela se despede de seu pai. Até mais tarde, Charlie, disse o pai. Chegando no colégio, ela percebeu que a escola estava toda enfeitada com diversas coisas temáticas de Halloween, como abóboras, esqueletos, fantasmas, e sua aula foi como qualquer outra, entediante novamente. E Charlie não conseguia aguardar o horário que a aula acabasse, pois assim ela poderia ver seus amigos e esquecer o que ocorreu ontem. Em sua aula de robótica, ela teve certeza que seu professor não voltaria, pois era a terceira vez que o professor substituto apareceu em sua aula, coisa que nunca aconteceu na sua escola. Então o sinal finalmente toca. Todos estavam animados para a festa de Halloween. E Charlie deprimida, mas ainda assim ansiosa. Ela voltou para casa estressada e viu um bilhete de seu pai.
Volto à tarde, vou pegar umas peças na oficina. Charlie aproveitou a tarde para dormir um pouco e descansar a cabeça. Charlie acorda com um alarme, falta 1 hora para a festa. Ela usou esse tempo para se maquiar um pouco, afinal era uma festa de Halloween. Ela devia se fantasiar de algo. Chegando lá, ela viu seus colegas de turma fantasiados de Jason, fantasmas, Batman, etc. Ela riu um pouco, pois mesmo sendo um tema de terror, não deixava de ser engraçado em ver seus colegas de classe fantasiados. Ela aproveitou o momento para se divertir um pouco, e depois de alguns minutos ela viu 3 de seus professores conversando e aproveitou para perguntar a eles onde estava Oswald. Com licença, mas Delilah, o que aconteceu com o professor Oswald? Ninguém queria contar nada para Charlie, e com um olhar de dó, tudo ficou bem claro. Charlie estava sentindo que tudo ao redor dela estava dando errado. Ela já não tinha sua melhor amiga, ela já não tinha seu melhor professor, ela já não tinha mais o abraço de sua mãe, que com certeza agora ajudaria muito. Até que Tomás chega e pede para ela colocar alguma fantasia, e ela afirma dizendo que não tem nenhuma. Então os dois decidem ir ao Achados e Perdidos para procurar alguma coisa para ela vestir. Depois de procurar e procurar em mais e mais caixas, eles decidem ir até o teatro, porque lá poderiam encontrar diversas fantasias. Então lá eles foram, na sala ampla do teatro. Charlie por um momento sentiu-se segura, protegida e salva. Aqueles trocares de olhares com Tomás, cada vez mais, ela considerou ele como um bom amigo. Mas em uma dessas trocas de olhares, ela olhou para ele para mostrar a roupa que havia encontrado, só que ele já não estava mais lá. Ela o sentiu, o seu batimento acelerou. Ela correu para a porta e no último momento que ela olhou, a luz do palco acende, clareando Tomás, que agora já estava no chão, sem conseguir se mexer. Ela não poderia perder mais alguém, não mais. Ela correu para o palco e começou a tentar acordar Thomas, e funcionou. Ele volta à consciência e quando se levanta, aí ele estava. O coelho com o rosto consertado com fios costurados segurando a face dele. Tomás se assustou muito com aquela figura. E Charlie deixou que ele saísse, até porque a figura já tinha deixado bem claro que só queria Charlie. Charlie começa a perguntar quem é ele, e na verdade ela já notou que tem alguém lá dentro. A figura responde dizendo, quem sou eu, Charlie? A coisa começa a caminhar em frente de Charlie. Ela começa a ir para trás, até que ela encosta nas paredes. E ele pula em direção de Charlie, e ela se joga para o lado e consegue escapar do pulo do coelho. Ele levanta e se prepara para o próximo salto. Charlie corre em direção da saída, e ela pula do degrau do palco, mas o salto foi mal executado e ela tropeça e cai no chão, torcendo o tornozelo. O coelho pula em cima dela, mas com muita precisão ela rola para o lado e faz com que o coelho tenha um impacto muito grande com o chão. E é uma espécie de microfone sai da sua garganta. Charlie vai se arrastando para longe do coelho, e o coelho levanta, pega o objeto, analisa ele e colocando de volta em sua garganta. Isso não vai aguentar por muito tempo. Quem é você, afinal? A figura começa a rir um pouco e começa a dizer: quem você acha esteve com você há muito tempo, que está longe de você há bastante tempo. Vamos, prove que merece ficar viva. Charlie se arrepiou e logo disse: quem sumiu há bastante tempo e quem tem a ver com os robôs? Quem poderia conhecer o traje? Oswald? O coelho gargalhou por um momento. O coelho parou de rir e olhou para Charlie, e foi em direção dela. Mas dessa vez ele já não corria. Na verdade ele estava bem calmo, pois sabia que Charlie não teria forças para fugir. É uma teoria interessante, você não é ruim nisso, sabia? Mas você se enganou. Não sou Oswald, sou o motivo dele não estar mais na escola. Charlie começa a chorar em silêncio e começa a lembrar daquela música que tocava na férias, até porque ela poderia acolher ela naquele momento. Então a figura diz: não tema, Charlie. O papai está aqui. Vanessa anda até a casa de Charlie com uma carta, com um pedido de desculpas. Ela coloca o cartão na porta e toca a campainha. Ninguém atende. Ela deixa o bilhete debaixo do tapete, para que quando ela voltasse, elas pudessem ser amigas de novo. Bom, essa foi a história, para ser bem sincero, eu acho que quem prestou bastante atenção mesmo notou que tem uns plot holes aqui e ali, né, que são os furos de roteiro, de datas e coisas assim em geral. E a história não tem tanto um propósito, ela só tenta ser assustadora e não sei se cumpre essa missão. Você chegou até aqui, eu agradeço bastante, porque eu tenho uma ótima notícia para você, que eu vou continuar essa história. Como eu continuaria? É uma maneira bem simples. Eu vou tentar abrir um universo sobre isso e tentar ter a minha própria Fazbear's Frights. Mas relaxem que a continuação não vai ser direta, e sim
outra coisa relacionada. Só que claramente agora eu não tenho 13 anos e na verdade tenho 2 anos de aprendizado em escrever roteiro, então eu acho que vai ser bem melhor. Bom, talvez o meu canal tome uma rota bem mais complexa agora e eu espero que quem goste de fato das coisas que eu faço acompanhe toda essa história, porque eu acho que vai ser muito interessante. Mas enfim, aguardem.